Olá, boa noite. Estou aqui hoje com o colega Luiz Carlos Schlitzling. Ele vai falar o nome dele direito daqui a pouco, né? Ele foi conselheiro do Consup aí por 2 mandatos e nós estamos nesse projeto, compartilhando saberes, né? Ouvindo as experiências de ex-conselheiros para que a gente possa aí melhorar a democracia no IFSC, que é a representação dos segmentos, né, no Conselho Superior. Luiz, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, obviamente agradecendo muito aí o aceite do convite para essa conversa, e me contasse qual, na sua opinião, a importância do Conselho Superior para a democracia na instituição. Boa noite, Josué. Obrigado por lembrar aí da minha pessoa para bater esse papo, né, para responder essas perguntas aí que você está colocando. Né, achei muito interessante essa ideia, essa tua iniciativa, né, acho ótimo isso aí. Inclusive já fica a sugestão de que não só uma entrevista, mas eu acho que é interessante um bate-papo também com conselheiros, com os futuros conselheiros, os conselheiros que estão lá, os antigos conselheiros. Isso pode ser até criar uma mesa redonda de antigos conselheiros para conversar, para bater um papo sobre essa questão do Conselho Superior, né, sobre a função dele, as características e a representatividade dele e outras coisas, né. Então, como o Josué falou, o professor José, meu amigo já de longa data, falou, o meu nome é Luiz Carlos Martinhago Schlichting, tá, Josué? Em alemão dizem que fala Schlichting, mas eu não sei falar alemão, não falo nada, né? E aí tem os meus alunos e os amigos mais próximos têm um apelido que aí outra hora a gente até pode comentar. Então, Josué, para não me alongar muito, né? Então, quando você coloca qual é a importância para a democracia, é uma coisa assim, eu não diria que é complicado, entende? Porque, primeiro que o conceito de democracia pode ser que para alguns tenha um significado, para outros, entende? Então isso é alguma coisa até muito complicada. Mas pensando em termos de democracia e pensando que o Consup ele tem, né, na sua formação, representatividade, né, de vários setores, né, dos diversos setores da sociedade, né, tanto interna quanto externa do IFSC. Então ele, no meu ponto de vista, né, ele é um local onde poderia-se realmente ser exercida e praticado a democracia da sociedade, não só da instituição, porque como tem elementos externos, né, ele também, né, para mim, ele é muito mais um conselho, um órgão, né, que seja da sociedade do que do próprio IFSC. Mas ele é o órgão máximo do IFSC, né? Então ele tem todas essas suas atribuições que estão lá previstas em regimento, né? E que basicamente os conselheiros formados, que vêm dos diversos setores, tanto internos quanto externos, ao IFSC, como eu já falei, ali debatem as ideias e tentam chegar em consenso ou não, né, sobre aquilo que chega até o Conselho dentro de suas atribuições para que ele decida alguma coisa. Interessante porque ele é consultivo e ele é deliberativo, né? Então pode ser que tenha algumas coisas que venham apenas para consulta, né, e alguma coisa que seja para ele deliberar. Independente de qual dessas duas funções esteja ali em pauta no momento, eu acho que com a participação de todos os entes ali, ele, na minha opinião, é extremamente democrático. Ou deveria ser, né, extremamente democrático, volto a dizer, porque ele tem essas representações. Eu acho que aí é que está para mim, a grande característica democrática dele. O grande problema para mim aí, agora que eu vejo, é essa democracia efetivamente em prática, tá, Josué? Por quê? Porque na grande maioria dos casos, pelo menos nos 2 anos que eu estive lá,
os conselheiros não têm muito tempo para debater muito as pautas. Tá? Veja, eu não estou botando culpa em ninguém aqui, só estou dizendo que é uma característica. Depois, em um outro momento, se você quiser, nós podemos até discutir por que isso acontece. Tá? Então, mas os conselheiros, né, eles não têm muito tempo para discutir muito as pautas. Discutir não só em termos de aprova ou não aprova, concordo ou não concordo, mas discutir a fundo as pautas que aparecem lá. Tá? Normalmente tudo é muito rápido lá. Então, se aparece um projeto de um curso, por exemplo, estou só dando um exemplo, não acho que isso tenha problema ou não lá, mas é um projeto de um curso que tem que ser aprovado, que já veio por todos os trâmites e tal. O conselho, ele, quando se debruça em cima disso, ele muitas vezes tem pouco tempo de posse do PPC para que efetivamente a gente discuta isso aí. Tá? Então, e aí eu acho que a democracia, ela fica um pouco digamos assim, atingida, né? Por quê? Porque todos os segmentos não têm condições de discutir aquele PPC, muito embora às vezes receba com alguma antecedência, mas a grande maioria dos casos não é isso que acontece. Entende? Então não tem muito tempo para discutir. Então eu acho que daí, no meu entender, a questão democrática começa a ficar falha. Luiz, uma pergunta, já emendando então nessa tua avaliação, que eu acho que ela está bem precisa mesmo, né? Ou seja, os conselheiros deveriam receber com antecedência as pautas, esse é o correto, né? Com a devida antecedência, e deveriam ter formação, até porque quando vai se votar uma política, né, ou algo assim, nem todo conselheiro tem conhecimentos, né, naquele setor específico. Vamos pensar então, política, sei lá, de assistência estudantil. Não é todo conselheiro que acompanhou as discussões, que sabe da legislação, etc. e tal, e assim por diante. Então, eu pergunto assim, bem direto, na tua opinião, como é que você acha que esse problema que a gente tem, ele poderia ser minimizado ou resolvido? Talvez por conta das próprias dinâmicas da instituição não dê para evitar que em alguns momentos acabe tendo algum atropelo, mas na tua opinião, como é que é possível minimizar esse efeito, esse problema que destrói aí a participação democrática? Eu acho que é bem difícil, tá, Josué? Não é uma coisa assim que você vai conseguir com uma ação. Isso é algo que tem que ser pensado, planejado, porque você tocou num ponto que para mim é extremamente importante. Você tem diversos segmentos, por isso que eu frisei tanto ter diversos segmentos. Então eu tenho representantes de entidades trabalhistas, que muitos deles não sabem muito de educação. Não sabem muito de como funciona uma instituição de ensino. Eu tenho representantes discentes que também não sabem muito de como que funciona uma instituição de ensino, muito embora vivam dentro de uma instituição de ensino, toda a burocracia e toda a parte operacional de uma instituição de ensino. Né? Existe uma parte, a legislação na área de ensino, ela é extremamente pesada, ela é extremamente complexa, também é algo difícil de... Então veja, que no instante que você coloca algo que exige de todos esses agentes, que eles aprovem algo que, entende, que eles não têm um domínio muito grande, tá? A democracia, para mim, aí ela fica prejudicada. E aí é que eu acho que deveria ter, como é que eu vou dizer, mais debate de cada assunto. Tá? Mas os assuntos que vão lá deveriam ser mais debatidos. Mas a grande questão é que chega uma quantidade muito grande de assuntos para o Conselho. Tá? Existe uma quantidade... E as reuniões, elas são extremamente espaçadas. Tá? Eu acho que o nosso conselho, as reuniões tinham que ser mais frequentes. Tá? As discussões, elas deveriam ter uma maior profundidade para que as pessoas pudessem se apoderar. Né? Eu, por exemplo, quando era conselheiro, tinha uma matéria que não vem ao caso para não entrarmos em... que ela era recorrente, e que, tanto que ela voltava como recorrente, alguns agentes externos, alguns conselheiros externos, eles mudaram a opinião dele quando eles começaram a entender melhor o que estava sendo discutido. Né? Uma vez teve até um que estava do meu lado e disse, pô, Luiz, agora eu entendi o que você está falando.
você tem razão. Eu não estava entendendo, eu achava que era outra coisa que você estava falando, eu estava votando contra ou a favor, né, sem efetivamente entender o que estava acontecendo. Tá? Então, isso é uma coisa que é complicado. Né? Muito embora, né, o Conselho ele tenha diversos órgãos que estão que assessoram, CEP, as próprias pró-reitorias, tudo isso aí assessora, né, toda essa estrutura administrativa assessora, mas os conselheiros eles não se apoderam tanto, não se apropriam, desculpa, essa é a palavra, do conhecimento. Muitas vezes é porque não tem vivência naquilo, entendeu? Luiz, uma pergunta, você falou aí do CEP, eu me lembrei aí das câmaras, né, temáticas que tem por assunto. Você acha que se os assuntos fossem distribuídos por câmaras, e se os conselheiros recebessem uma formação mais detalhada sobre até os assuntos a serem tratados ali com antecedência, você acha que isso poderia reduzir o problema? Sim, sim. Uma coisa interessante nisso que você fala por exemplo, mas dá trabalho, tá, José? A grande questão aí é que dá trabalho. Por isso que eu digo, são poucas reuniões do Conselho, tá? O Conselho teria que efetivamente trabalhar mais, os conselheiros deveriam ter que trabalhar mais, se dedicar mais à atividade enquanto conselheiro, mas, por exemplo, assim, uma ideia interessante era, a partir do momento, por exemplo, que nós estamos falando do CEP, a partir do momento que o CEP está desenvolvendo alguma demanda, né, e o CEP fez algo, está desenvolvendo algo que vai digamos, futuramente passar para o Conselho, para que o Conselho defina, eu acho que no momento que o CEP tomou ciência daquilo que ele tem que fazer, e ele começa a desenvolver essa atividade, esse trabalho, ele teria que fazer relatórios, entende, periódicos, digamos, fazer uma programação do que ele vai fazer, e essa programação do que ele vai fazer, para cada atividade, relatórios pequenos, parciais, para que o conselheiro vá entendendo o que está acontecendo. Entra um curso lá, o que o CEP faz? Entrou o curso tal, tá aí. E o que o CEP vai fazer? Então o CEP analisa isso, vai fazer isso agora, o CEP está fazendo isso. Analisou a primeira parte, a segunda parte, e vai municiando, de tal forma que quando chega lá, né, um PPC de um curso, por exemplo, não é aquela história que, olha, apareceu, semana que vem tem a reunião, o prazo para colocar, mínimo aí, o prazo é 10 dias, tá? Então, em 10 dias, cara, só uma pessoa com experiência em PPC lê um PPC e consegue achar problemas nele, entende? Se você pega vamos lá, alguém de uma representatividade de algo externo do IFSC, pode ser que essa pessoa nunca tenha visto um PPC na vida dela. Ela vai pegar aquilo ali, como que ela vai saber se aquilo está ou não dentro das leis e das regras, das características que o MEC estabelece, por exemplo? Ou das diretrizes que o próprio IFSC tenha? Tá? Então, voltando aí à questão, eu acho que a democracia ela fica muito complicada quando os agentes que estão ali representando, eles não têm condições de inferir com propriedade nos assuntos. Então, muitas vezes, eles podem votar, entendeu? Mas votam sem saber o que estão votando. E às vezes pelo próprio discurso que ele está ouvindo ali, alguém que tem um discurso melhor, alguém que tem um discurso, né, sabe falar melhor, né, imposta a voz melhor, né, tenta mostrar mais propriedade, aí a pessoa vai. Então aí para mim a democracia fica prejudicada, e é nisso que, daí eu volto àquilo que eu tinha falado. Para mim a democracia, eu acho que o Conselho ele tem tudo para garantir a democracia, né, para ser um órgão que possa, digamos, refletir a democracia que possa existir no IFSC, mas eu acho que os conselheiros, pela característica deles, e como é que eles chegam ali, eles acabam não conseguindo efetivamente um resultado democrático.
Entendeu? Eu te entendo. Na verdade, assim, a gente, quando você fala do CEP, né, os representantes do CEP também são representantes eleitos na comunidade, né, são especializados, aí são profissionais também capacitados. Vejo que poderia ter um relacionamento maior, até porque um projeto que veio bem avaliado pelo CEP, fica muito mais fácil você, em confiança do outro conselho, aprovar ou não. Mas concordo contigo que um conselheiro, às vezes externo, ou mesmo até professores ou tais que não vivenciaram o trabalho de construção do PPC, por quê? O PPC, geralmente, assim, a área ela vai discutir quando faz uma reformulação, mas a coordenação que organiza todo aquele trabalho todo no formato. Os professores participam, mas nem todo mundo se apropria do PPC inteiramente, apesar de parecer óbvio isso, né? Nem todo mundo tem, mesmo como docente ou TAI, ou estudante de um curso. Imagina o pessoal de externo, que tem seus afazeres e vem dar uma contribuição social, uma contribuição à nossa instituição, trazendo esse olhar externo. Então, vejo que você apontou uma questão importante. E a última pergunta, Luiz, assim, para não tomar muito teu tempo, que conselhos você daria, como um conselheiro veterano como você para os novos representantes do Consup aí no segmento docente? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né, José? Cara, isso é bem complicado, entende, cara? Porque o que eu posso dizer para alguém que está assumindo o conselho, né, muito embora isso possa parecer... É complicado, porque qualquer coisa que você fale hoje em dia pode ser mal interpretado, né, Josué? Mas a primeira coisa que eu acho que o conselheiro que ele está assumindo, isso qualquer um, tá? Você tem que saber que aquilo ali é o órgão máximo da tua instituição. A responsabilidade que você tem ali é muito grande. Entendeu? E o conselheiro, quando ele está ali, ele tem que pensar primeiro na instituição. Veja que mas você é representante docente, você não tem que pensar primeiro no docente? O docente faz parte da instituição. Entendeu? Mas o conselheiro, a primeira coisa que ele tem que pensar é na instituição. Ele está representando os docentes, ou os discentes, ou a comunidade externa, para decidir coisas sobre a instituição. Então, a primeira coisa que nós temos que ter ali, um conselheiro, né, a seriedade, tá certo? Que ele tem que ter, e a responsabilidade que está nas costas deste conselheiro, porque ele está definindo ações, definindo cursos, definindo uma série de questões financeiras, de ensino, tá certo? Acadêmicas, daquela instituição. Tá? Administrativas daquela instituição. Tá? Então, a primeira coisa aí que eu venho é isso. A segunda coisa é que eu acho assim, ele é representante de uma classe. Né? Então, se ele é representante de uma classe, é interessante que ele sempre, tá, veja o que ele está decidindo que pode influenciar naquela classe dele. Tá? Isso é interferir no trabalho, na atividade. E, na minha opinião, o conselheiro, por exemplo, eu, enquanto conselheiro docente, eu olhava muito aquilo ali, nos projetos, na questão administrativa, em tudo que a gente definia, eu olhava assim, como isso vai interferir no trabalho de quem está lá na sala de aula? Essa era uma grande preocupação que eu tinha. Eu não estava muito preocupado em defender o professor em termos, ó, complicado, em termos de carga horária, desse tipo de coisa. Entende? Vamos reduzir o máximo, vamos criar pesquisa, vamos criar extensão. Não. Como é que fica o trabalho dele lá com isso? Como é que eu vou garantir isso lá? Mas eu pensava sempre, tá, e a instituição como é que fica ao eu garantir esse tipo de coisa para o docente, quando eu estou preocupado com o docente. Então, eu não posso simplesmente pensar só na instituição, nem pensar só na entidade, tá, que eu estou representando. Eu tenho que pensar em todo mundo, porque tudo tem que continuar funcionando da melhor maneira possível. Tá? Então, essa era uma... Em termos de operacionais,
Tá? Eu acho que o conselheiro ele tem que se dedicar. Ele tem que ler muito o que está acontecendo. Tá? E se ele não sabe, ele tem que procurar alguém que conheça. Eu fui atrás, muitas vezes, de pessoas, olha, apareceu tal coisa, não sei bem como é que funciona, vamos lá atrás ver como é que funciona. Tá? Eu ia atrás, eu buscava leis, quando eu tinha alguma dúvida, mas isso pode, do ponto de vista legal, eu ia atrás, né, conversava com pessoas e vinha para tentar, né, e colocava, às vezes, na própria reunião, olha, eu não entendo isso, o que é isso, como é que funciona? Essa é outra coisa, né, que o conselheiro ele tem que ser humilde, eu não estou entendendo o que você está falando. Quando eu digo eu não estou entendendo, eu não sei, entende? Eu sou ignorante nisso aí, você tem que me explicar melhor, porque eu vou votar ou não a favor disso que você está apresentando, e eu tenho que entender bem o que está acontecendo. E uma coisa que é difícil, e aí quando a gente fala em democracia, às vezes a gente também confunde muitas coisas, a gente tem que entender que nós estamos ali para trabalhar para a instituição. Não me interessa de onde vem a proposta ou de onde vem a discussão. Eu tenho que pensar na instituição e nas entidades que estão ali. Tá? Então, isso é uma coisa que eu via muito no Conselho. As pessoas que eram politicamente contra quem estava propondo alguma coisa, tá certo? Tentava achar problemas e votar contra, e contra por ser contra. O conselheiro, na minha opinião, ele não pode ter essa característica. Entendeu? Ele não pode pensar do ponto de vista político-institucional. Tá? É minha visão, tá? É uma coisa bem complicada, tá, Josué? Diga, Josué. Só para te colocar numa roubada, se você fosse o nosso reitor, né, nós temos nosso reitor eleito, não empossado, professor Gariba, né, mas se você fosse nosso reitor, o que você faria para tornar o Conselho Superior mais democrático? O que eu faria para tornar o Conselho Superior mais democrático? Tem que pensar, né, Josué? Uma coisa que eu faria é que, na verdade, o reitor, entre aspas, ele não pode fazer nada, porque tudo quem faz é o Conselho. Inclusive, o Conselho define até como é que ele funciona. Tá certo? Então, eu acho que a gente poderia fazer sugestões. Já para ser democrático, eu não faria nada, eu sugeriria algumas coisas e tentaria conversar com o Conselho para tentar reduzir. A primeira coisa que eu acho por exemplo, isso que nós estamos falando agora. Tentar falar com os conselheiros quando eles chegam, tá, e dizer, olha, é isso que vocês têm que fazer, é essa a função, é essa uma instituição, é isso dessa forma que tem que funcionar. Tá? Essa é a primeira coisa. E aí, em cima disso, eu tentaria conversar com eles sobre alguns aspectos. Vamos lá. Por exemplo, eu não sei porquê, deve ter algum motivo e eu nunca parei para pensar, tá, Josué? E estou pensando agora e colocando para você pela primeira vez, então pode ser que eu fale alguma besteira. O mandato dos conselheiros é 2 anos. Tá? É muito pouco. Entendeu? Muitas vezes o conselheiro, ele entra e ele já está decidindo coisas que ele nunca nem viu. Até que coisas que já passaram por ali. Eu, quando fui conselheiro a primeira vez, foi muito engraçado. Acho que na primeira reunião eu já estava decidindo coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu levantava a mão, né? E aí disse, não, isso aí já foi discutido na reunião passada. Tá, mas eu não estava na reunião passada. Né? Então eu acho que isso aí tem algumas coisas, né? Então, eu aumentaria o mandato, eu faria com que esses mandatos, como é que eu vou dizer, os novos membros, digamos, a reposição, eu não sei como é que chama isso aí, nunca fosse de 100%, alternado, sempre renovação de 50%. É como o Senado brasileiro. Isso, como o Senado brasileiro. Tá? Eu acho que seria uma forma de ter pessoas que podem auxiliar esses novos ali que estão chegando. Então, por exemplo, assim, tu tem representante discente, né? Começar a pensar, agora vai ter sempre um número par de representantes.
e sempre é renovado metade daqueles ali. Nunca é renovado inteiro, de tal forma que aquele aluno, aquele professor, né, que está ali, da entidade externa, também tenha tempo de, né, o aluno egresso, a gente tem tem representação de egressos, entende? Então, tudo isso aí é complicado. Então, eu acho que você tem que fazer esse tipo de coisa. Então, eu aumentaria, eu faria essa renovação não ser 100%. Deixa eu ver. Essa discussão de capacitar, né, fazer uma capacitação, só que é muito complexo. Pensar em termos de capacitação, tá, Jesué, eu acho muito complexo. É muito complicado, você é um público muito heterogêneo para você capacitar em instituição de ensino, entendeu? Imagina assim, pô, eu trabalhei a minha vida inteira, tá? Estou trabalhando a minha vida inteira na educação para atingir um determinado nível de conhecimento, avaliação, sou avaliador do MEC, tem isso, já fui coordenador, já fui aquilo, tá? Já trabalhei em diversos setores da instituição para adquirir um nível de conhecimento. Então, pô, tem muita coisa dentro de uma instituição. Você já foi diretor. Cara, é coisa louca. Cada dia que você chega parece uma novidade, algo diferente. Eu fiz projetos de pesquisas que a gente tinha uma questão de verba que nunca ninguém tinha feito no IFSC. Aí tivemos que descobrir como é que fazia. Então tem coisas que a gente não sabe, né? Mas tem coisas que são mais, digamos assim, mais comuns dentro do cotidiano de uma instituição de ensino. Talvez isso aí a gente possa fazer uma capacitação. Isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo seria interessante, entendeu? Que você reunisse os conselheiros, né? Claro que isso é complicado, pode ferir, como é que eu vou dizer, o ego das pessoas, né, que alguém venha me dizer o que eu tenho que fazer, né, que alguém venha me falar, por isso tem que ser muito cuidadoso como é que você faz esse tipo de abordagem, ao dizer assim, vamos fazer uma capacitação para vocês. Vamos capacitar vocês em parte administrativa do coisa. Não, vamos botar um ex-conselheiro aqui para dizer para vocês como é que vocês têm que se comportar e tal. E aí alguém pode chegar lá, alguém, né, dizer assim, pô, esse cara aí, ele não vai me dizer nada, eu sei. As pessoas são assim, entendeu? Mas, Luiz, eu acho que, assim, o que você acabou trazendo de contribuições, eu acho que fica bem claro que, antes de qualquer coisa, é preciso avaliar. É preciso avaliar o papel do Conselho Superior, como ele vem funcionando ao longo dos anos e como ele pode ser melhorado. Realmente, o reitor não tem que fazer nada, não tem que fazer isso. Deveria caber aos conselheiros, de competência dos próprios conselheiros, fazer uma avaliação do processo para melhorar. Você não pode melhorar aquilo que você não consegue medir. Então, na verdade, o que você trouxe aí, esses elementos, né, é uma visão parcial do Luiz, mas tem vários outros conselheiros que passaram por ali que também tiveram boas experiências que podem ser aproveitadas. Apesar de entender que realmente o novo conselheiro pode não querer ouvir, mas as pessoas que têm mais experiências, elas trazem um olhar. E esse olhar pode até ser desprezado e você seguir e não precisar desse olhar de quem já passou. Mas pode ser uma ferramenta que você agilize e acelere o teu trabalho. Né? Assim como você disse, quando você começou no Conselho Superior, você começou a aprovar pautas que você não tinha conhecimento pleno. E depois de um tempo você aprendeu. Né? Então, eu só tenho a agradecer essa conversa. Eu gostei muito da tua sugestão. São duas sugestões maravilhosas que você deu. Essa de fazer a roda de conversa com os conselheiros, bater um bate-papo, a gente pode organizar isso. E a segunda questão, realmente, começar a pensar formas do Consup fazer renovação parcial ao longo do tempo, verificar a legalidade disso, como implementar, porque realmente isso pode trazer um diferencial na melhoria do conhecimento, na melhoria das decisões tomadas, da democracia da instituição. Tá? Por hoje, eu só tenho a agradecer você por
dar o seu tempo, dar a sua contribuição aos novos conselheiros, à nossa instituição, e gostaria de deixar a palavra final para as tuas considerações. Obrigado, antes de tudo. Nada, eu que agradeço, Jesué. Como bom professor, eu gosto de falar, acho até que nós estamos falando pouco. Tá? E esse é um assunto que eu gosto muito, tá? Essa questão de falar da instituição, falar dos problemas da instituição, sem emoção, tá? Muito embora eu tenha um carinho enorme pela instituição, eu sempre, quando estive lá no conselho, eu nunca fui, nunca me deixei levar pela questão da emoção. Cara, dentro disso que nós falamos, eu acho que aquilo que você me colocou da pergunta, e só para finalizar, o reitor, ele tem que provocar, tá? Que o conselho pense e o conselho faça. Mas só que isso aí é uma coisa que é muito complicado, justamente dentro da que a gente tinha falado, tá, Josué, da inexperiência que possa ter em muitos dos conselheiros, tá? Mais ou menos como eu sempre falo para os meus alunos, se você não entende nada, você não consegue nem ter dúvida. Entendeu? Como é que você vai pensar em mudar alguma coisa se você não entende, você não conhece aquilo? Não tem como. Como é que você sabe se aquilo não está funcionando bem se você não conhece aquilo? Que foi exatamente o que você colocou agora aí há pouco. Entendeu? Então, é necessário que os conselheiros e que a instituição pense uma forma de fazer com que os conselheiros se apropriem mais, tá, do que das decisões deles, tá, dos assuntos que eles estão decidindo, tá, e principalmente da responsabilidade que um conselheiro tem. Tá? E isso, para mim, é extremamente importante. A responsabilidade que um conselheiro tem em decidir os rumos de uma instituição de ensino, tá? Que é de uma importância enorme para o Brasil e para a nossa região. Tá? Essa é a minha palavra final. Tá? Conselheiros, pensem na grande responsabilidade que vocês têm. Tá? Vocês não têm privilégio, tá, de ser conselheiro. Vocês têm responsabilidade. Muito obrigado, Luiz. É realmente uma aula aí de democracia, assim, aprendo muito contigo também. Tenho certeza assim, que nossos colegas vão gostar muito de ouvir essa conversa. O projeto Compartilhando Saberes, né, tem esse objetivo, trazer a experiência de pessoas que já estiveram lá dentro do campo, né, nas suas mais diversas funções. Eu tenho entrevistado conselheiros, diretores, reitores, ex-reitores, né, de tal forma que a gente possa contribuir aí para que as pessoas, por meio da gestão do conhecimento, que elas possam fazer o seu trabalho melhor. Eu gostaria que você ficasse bem, meu desejo de saúde aí para você, para a tua família, né, e a gente vai se ver em breve aí para colocar em prática, com certeza, esse projeto, essas suas sugestões aí, tá bom? Boa noite e muito obrigado, viu? Boa noite, Josué. Um abraço a todos.